Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver questões de informática cobrado para o cargo de agente de endemias. Então aqui a primeira questão diz o quê? Considere a planilha abaixo, construída no Excel 2007. Isso aqui é o 2007, mas pode ser aplicado para as outras versões do Excel também, tá? Então a célula cujo conteúdo é 10.000 é A. Então nós temos aqui a célula que o conteúdo é 10.000, Então nós temos aqui A e 2. Só basta saber qual é a ordem, né? Porque aqui ele trouxe 2A e aqui A2. Então, aqui nós temos a coluna A. Lembre-se que as colunas são representadas por letras. E temos aqui as linhas, que são representadas por números. Então, nós temos aqui, coluna e linha. A ordem é essa. Então, aqui é A2. A nossa resposta é o item B. Então, o item A começa por número, já estaria descartado, e o item D também, porque começa com número, tá? O item C não é nosso gabarito, mas essa célula AA2, ela existe. Eu trouxe aqui o print para a gente dar uma olhadinha, Então, nós temos aqui, AA, coluna AA, e a linha 2. Então, seria, no caso, essa célula aqui, Certo? Para quem nunca viu o Excel, assim, as colunas, nunca passou adiante, né? Porque é muita coluna, talvez você nunca vá precisar usar uma planilha assim tão grande. Então você nunca veio até o final aqui do Z, né? De A a Z, quando termina, se você precisa de mais colunas, ele já tem, A, B, A, C, A, D, A, E e assim por diante até a última, certo? Ele vai fazendo uma junção de duas letras para poder a planilha ficar bem grandona. Então, só a título de informação, a coluna AA com a linha 2, né? A célula AA2, ela de fato existe, mas não é o nosso gabarito. Vamos aqui para a próxima questão. No Windows 7, aqui ele cobrou o Windows 7, mas na questão do ano passado, 2022. No Windows 7, a área de trabalho se trata da tela inicial após o logon, da tela auxiliar dos meus documentos, da tela de controle de configurações ou da tela de ajuste de som. Então, quando a gente liga o computador, né? O computador inicia o sistema e tal, aí ele vai para uma tela inicial, depois dessa tela que entra na área de trabalho. E essa tela é a tela inicial após o logon, é o item A. Então, trouxe aqui a imagem, Quando a gente liga o computador, ele vai carregar o sistema, entra nessa tela aqui, no caso aqui é o Windows 7, né? Nas versões mais atuais é um outro modelo, é um outro layout, mas aqui é o Windows 7. Aqui tem o nome do usuário, aqui o local da senha. Clicando nessa setinha aqui, vai entrar, né, na sua tela e vai para a área de trabalho. Então, nosso gabarito aqui, é o item A, tá? A área de trabalho se trata da tela inicial após o logon, né? Ou seja, após fazer todo esse processo aqui. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. São funções existentes no Excel 2013 pertencentes à categoria lógica, versão em português, exceto, né? Então, cuidado que a questão está perguntando o que não é. Então, nós temos aqui, verdadeiro, minúsculo, falso ou não. Então, vamos aqui no Excel, a gente vai aqui, inserir função. E ele vai mostrar todas as funções, né? Nessa janelinha aqui, todas as funções que existem aqui, Só que a questão perguntou da categoria lógica. Então, a gente vai aqui, selecione a categoria lógico. E aqui ele tem várias funções dentro dessa categoria, E, falso, não, ou, se erro, se não, se verdadeiro, certo? Então, dessas opções aqui, qual a questão, qual não tem aqui, né, nas nossas opções. Então, a resposta é o item B, minúsculo. Nós temos aqui, verdadeiro, falso e não. Vou mostrar aqui de novo, Tá aqui o não, tá aqui o verdadeiro e tá aqui o falso, Beleza? Então, as três opções aí estão na categoria lógica, beleza? Então, vamos aqui para a próxima questão. No Windows 7 e 10, a combinação de teclas Ctrl, Shift e ESC está associada à abertura do painel de controle, User Documents, né, documento usuário, gerenciamento de tarefas ou área de trabalho. Então, as teclas Ctrl, Shift e ESC são a forma direta de entrar no gerenciamento de tarefas, né, no gerenciador de tarefas. Vou apertar aqui, Ctrl, Shift e ESC e vai abrir essa tela aqui, gerenciador de tarefas.
Tá aqui o nomezinho, ó, gerenciador de tarefas. Ele vai mostrar tudo que tiver aberto aí, ó, no seu computador, né? Vai mostrar várias coisas, ó, o desempenho da sua máquina aí, ó, histórico de aplicativos, o que é que inicia, várias coisas, certo? Então, aqui é o gerenciador de tarefas, pressionando Ctrl, deixa eu tirar Shift S, que vai entrar diretamente nessa tela. Então, o nosso gabarito é o item C, mas também tem outra forma de acessar o gerenciador de tarefas, que é pressionando Ctrl Alt Del, tá? Aqui é a forma indireta. Você vai pressionar Ctrl Alt Del, daí vai abrir uma outra tela e você vai clicar aqui, ó, em gerenciador de tarefas. Então, relembra aqui, ó, Ctrl Shift ESC é a forma direta de entrar no gerenciador de tarefas e o Ctrl Alt Del é a forma indireta, né? Porque antes de entrar no gerenciamento de tarefas, vai abrir essa tela aqui, ó, com esse menu, e aí que você vai clicar em gerenciador de tarefas, beleza? Essa questão aqui, gente, eu considero uma questão bem assim, digamos, covarde, né? Porque está perguntando o tipo de fonte, ó. Considerando o Word 2013, são tipos de fontes disponíveis, exceto. Então, você teria que saber quais são as fontes do Word e dizer aqui qual não é, né? Quando eu fiz essa questão, eu acertei, mas não é porque eu sei todas as fontes, né? Porque faz muito tempo que eu trabalho com edição de texto, com várias coisas na edição de imagem, então eu manuseio bastante essa questão das fontes, né? Eu formato bastante texto, formato bastante imagem, então eu bem que lembro assim de várias fontes, mas para quem não mexe com isso, quem usa só o básico, né, que é o Arial, Verdana, Times New Roman, né, quem usa só essas fontes fica até difícil de acertar essa questão. Mas o gabarito aqui é a letra C, tá? Esse Marathon Fight aqui não é uma fonte disponível no Word. Eu acho que não é fonte em canto nenhum. Foi um nome aí que colocaram aleatório. Não sei se essa fonte de fato existe, mas no Word ela não tem, tá? Vamos aqui a uma questão de Excel, né? Ó, analise a figura abaixo e assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula mínimo B2, D5. Então, relembrando aqui, ó, relembrando que trouxe aqui, ó, 2 pontos é até e ponto e vírgula é i. Então, nós queremos o mínimo de B2 até D5. Então, no caso aqui, ó, B2 começa bem aqui e vai até o D5, né? Então, a gente vai trabalhar com com todas essas células aqui, ó, de B2 até D5. E ele quer o quê? O mínimo. O mínimo é o menor valor dentro desse espaço aqui, né? Ó, menor valor. E aí, cuidado, muita gente marcou o item D, tá? Mas o item D, ele tá na 6, ó, na linha 6. O máximo que a gente vai trabalhar é o 5. Então, todos esses números aqui estão descartados. Então, a letra D está fora. E o número aqui menor é o da célula C4, 218,40. Então, o nosso gabarito é o item B. Então, é uma questão simples, mas que muita gente marcou errado por não prestar atenção aqui, ó, na referência. É B2 até D5. Então, quando você for resolver essas questões, marca na sua planilha o espaço, né, que a questão está pedindo aí, né, no caso do B2 até o D5, para você não cometer esse tipo de erro e perder uma questão simples, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Ó. Nos aplicativos do Microsoft Office, os ícones são organizados em grupos e os grupos são organizados em guias. Assinale a alternativa que apresenta o grupo onde os ícones copiar, colar e recortar estão localizados. Então, vamos aqui, ó, eu trouxe aqui a imagem, né, para ficar melhor de visualizar, ó. Então, nós temos aqui guias e grupos. Então, vamos organizar. Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, nós temos as guias. E aqui embaixo, nós temos os grupos. Então, aqui, ó, parágrafo é um grupo. A questão está perguntando, ó, assinale a alternativa que apresenta grupo, tá? Ela quer um grupo. Parágrafo é um grupo, beleza. Fonte também é um grupo, ó, parágrafo e fonte, ok. Agora, referência tá bem aqui, ó, referência não é um grupo, referência é uma guia. Então, aqui a gente já poderia descartar a letra C. Exibir também não é um grupo, é uma guia, ó, tá aqui em cima. Então, a gente já descarta também o item D. E área de transferência é um grupo, beleza. Então, ficou para a gente A, B e E. E ele quer saber o que, ó? Onde estão os ícones copiar,
colar e recortar. Então, eles estão aqui, ó, copiar, recortar e colar na área de transferência. Então, o nosso gabarito é o item E, certo? Copiar, recortar e colar estão no grupo área de transferência aqui na guia. Se perguntasse a guia, né, seria a guia, ó, página inicial. Vamos aqui para a próxima questão, que está perguntando sobre o armazenamento de dados na nuvem, né? Vamos aqui, ó. O texto abaixo é a parte de uma propaganda de um fornecedor de serviços de armazenamento de dados na nuvem. Mantenha a produtividade quando você estiver fora do escritório. É possível acessar seus arquivos sem estar online. Isso significa que os arquivos mais importantes sempre estarão com você. Na prefeitura do município de Nárnia, utilizam esse serviço da Microsoft, que é denominado de... Então, a questão está perguntando qual é o nome do serviço de dados na nuvem da Microsoft. Então, eu trouxe aqui os serviços mais conhecidos, ó. Nós temos o Google Drive, que é do Google, que é o mais popular de todos, porque você acessa com a sua conta do Gmail, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um e-mail do Gmail, então fica aí o Google Drive disponível para praticamente todo mundo. Então, ele é assim o mais utilizado, o mais popular. Nós temos também o OneDrive, que é o da Microsoft. Então, aqui já é o nosso gabarito, ó, item D, o OneDrive. O iCloud Drive, que é da Apple, tá? Aqui é o nome da nuvem, aqui é a empresa, tá? Ó, Apple, Google, Microsoft. E esses outros aqui são menos conhecidos, mas bastante utilizados. Ó, Mega, iDrive, Box, Dropbox. Também são serviços de nuvem, cada um com as suas particularidades, né? Um é mais focado na questão da segurança, o outro é mais focado na questão de limite, né? Tem acesso ilimitado, tem espaço ilimitado, tem outros tipos de serviços gratuitos agregados à nuvem. Então, cada um tem as suas particularidades, mas a questão não aprofundou, ela só quer saber qual o nome do serviço da nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, beleza, pessoal? E se você gostou do vídeo, se essas questões te ajudaram, se inscreve no canal aí para não perder a resolução das próximas questões. Um grande abraço e bons estudos!